Olá, fera, tudo bom? Hoje vamos iniciar o estudo dos gases. Questão praticamente certa na prova de Ciências da Natureza do Enem. Por quê? Porque o assunto gases encontra-se tanto na parte de física como na parte de química. Então, esse estudo que nós iremos fazer hoje vai te ajudar também na resolução das questões de química, tá bom? Então, pode estudar com certeza que irá cair, tá joia? Então, vamos começar. Sistema gasoso. Os sistemas gasosos podem ser desses três tipos aqui. Sistema gasoso aberto, sistema gasoso fechado, sistema gasoso isolado. Basicamente, a gente... Deixa eu só selecionar aqui, pronto. Basicamente, a gente pode relacioná-los da seguinte forma. Vê lá. Sistema gasoso aberto permite troca de massa e de energia, tá bom? Sistema gasoso fechado permite troca de energia, mas não permite troca de massa, tá? O número de mols dessa amostra gasosa permanece constante. Sistema gasoso isolado permite troca de nada, tá joia? César, qual desses a gente irá trabalhar mais? Tanto faz, tá? Todos eles são as mesmas equações, todos eles funcionam matematicamente e fisicamente do mesmo jeito, tá bom? Então fiquem calmos quanto a essa... Ah, será que eu tenho que entender mais um do que o outro? Não, não há essa necessidade. Então, as variáveis de estado dos gases são três. Primeira delas, pressão, tá bom? Pressão mede a força por unidade de área exercida nas paredes do recipiente. Por isso que ela é calculada dessa forma. Pressão é força sobre área. É interessante perceber que a área é inversamente proporcional à pressão. Isso será muito importante, principalmente no estudo de hidrostática que nós ainda iremos fazer, tá? Que a equação é a mesma, pressão, a ideia é a mesma. Agora, essa pressão aqui, é interessante você sacar também, que é uma grandeza escalar. Apesar de estar relacionada com a força, pressão não é grandeza vetorial, é escalar. Então, a gente diz o tempo todo, a gente está pressionando esse corpo aqui, ó. Nós não estamos pressionando esse corpo, nós estamos comprimindo esse corpo. Nós estamos aplicando uma força sobre esse corpo. A aplicação dessa força nessa área que eu estou grifando aqui, representa a pressão. Tranquilo? Bom, unidades Newton por metro quadrado, também chamada de Pascal. É importante você sacar que eles não vão fornecer sempre que 1 atm equivale a 1 vezes 10 à quinta Pascal. César, mas não é obrigação deles fornecerem, não. Não, não é obrigação deles, tá bom? Então se ligue nisso aí. Quando a gente pensa no Enem, a gente sempre tem a ideia de que todos os dados serão fornecidos. Nem sempre é assim, tá bom? Nem sempre eles aparecem tão nítidos. Então não custa nada você saber dessa transformaçãozinha aqui, tá bom? Tem outras unidades, milímetros de mercúrio e metros de água. Talvez você tenha já escutado falar de que a cada nós descemos no fundo do mar, para o fundo do mar, a pressão sobre as nossas cabeças aumenta em 1 atm. Então, 1 atm equivale a uma pressão de uma coluna de 10 metros de água. Tá joia? Então, essa é a primeira variável de estado, talvez a mais importante da física, entre as três que nós iremos ver. Segunda variável de estado, volume. O gás ocupa todo o volume do recipiente. Então, essa variável de estado aqui, para que tu entenda legal, para que tu não erre questões, você vai precisar saber do volume de alguns sólidos. Por exemplo,
cilindro, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Esfera, quatro terços de πr ao cubo. Cubo, aresta elevado ao cubo. No mínimo esses três aqui para iniciar legal o estudo dos gases. Tá bom? Beleza. Algumas transformaçõezinhas que eu acho interessante vocês saberem. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, uma caixa d'água de 1 metro cúbico, não acho que é uma caixa d'água de pequena, que armazena pouca água, não. São 1000 litros. Então, uma caixa d'água de 10 metros cúbicos são 10.000 litros de água. Tá bom? Então, é interessante você sacar, principalmente essa, decímetro cúbico para litro, e de metros cúbicos, que metro é a unidade do sistema internacional, para litros, que é a unidade mais conhecida de volume. Bom, terceira variável de estado, temperatura. Nós já conversamos sobre ela. Médio grau de agitação atômica, médio grau de agitação molecular. Porém, no assunto gases, a temperatura obrigatoriamente deve estar na escala Kelvin. Sempre deve estar na escala Kelvin, sem exceção. Então, a temperatura sempre deve ser usada na escala Kelvin. Não há exceção. Tranquilo? Bom, depois dessas três variáveis de estado, a gente vai começar as nossas transformações gasosas. Modificação nas variáveis de estado do sistema. A gente pode estar modificando uma delas só, a gente pode estar modificando duas ou as três ao mesmo tempo. Tá? Como nós iremos trabalhar nessa aula agora, modificando mantendo sempre uma constante, e modificando duas. Essa é a ideia, tá bom? Então preste atenção como é que nós iremos trabalhar agora. Vê lá. Primeira transformação, isovolumétrica. Vamos manter o nosso volume constante e vamos variar as duas outras, tá bom? Então, volume constante, iremos variar a pressão, iremos variar a temperatura, mantendo o mesmo volume. Então, raciocine comigo aqui. Imaginem que eu esteja fornecendo calor para essa amostrazinha aqui, certo? De gás. Estou fornecendo calor para ela. Bom, as moléculas dessa amostra ficarão mais agitadas. Por elas ficarem mais agitadas, elas vão aumentar a energia cinética delas. Individual. Pense individualmente primeiro. O aumento dessa energia cinética faz com que elas aumentem a capacização de trabalho. Trabalho tem tudo a ver com força. Força está diretamente ligada à pressão. Ou seja, aumentando a temperatura, a gente aumenta a energia cinética de cada uma delas. Elas ganham uma capacidade maior em realizar trabalho. Realizar trabalho significa exercer forças maiores. Exercendo força, você vai aumentar também a pressão. Então, temperatura e pressão, quando a gente mantém um volume constante, aumentam na mesma proporção. Tá aí, ó. Não ficou legal, não? Enfim. Mas aqui é 300, tá bom? O zero ficou embaixo, aqui é 600, aqui é 900. Perceba que eu dobrei aqui, ó. Eu dobro também. Eu tripliquei a minha temperatura, eu tripliquei também essa minha pressão. Eu quadrupliquei a minha temperatura, eu quadrupliquei a minha pressão. Tá joia? Então, elas são diretamente proporcionais. Por serem diretamente proporcionais, a gente pode montar um gráfico. Pressão, temperatura, uma função linear, tá bom? Mas a gente não pode fazer essa temperatura, esse gráfico passar pelo zero, porque aí nós estaríamos admitindo a temperatura de 0 Kelvin, que até então a gente desconsidera a mesma para o ensino médio. E um gráfico pressão-volume ficaria da forma que você está enxergando na sua telinha aí. Mantendo o volume constante, aumentando-se essa pressão devido ao aumento da temperatura. Então, ó,
Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Está aí, ó. O quociente delas dá uma constante. Ou seja, P0, T0, pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final, mantendo-se o mesmo volume. Tá bom? Beleza, vamos para a nossa outra transformação. Transformação isobárica. Imagine aí que nesse nosso cilindro, deixa eu colocar aqui, esse nosso cilindrozinho aqui, quem está pressionando esse nosso cilindro aqui fora é a pressão atmosférica. Não é isso? Imagine que eu vou fornecer calor a esse cilindro. Energia. As suas moléculas vão ficar mais agitadas. Ao ficarem mais agitadas, elas vão exercer forças teoricamente maiores, tá? Ou mais forças, tá bom? Nas paredes do recipiente. Sendo que, ao exercerem forças aqui, esse êmbolozinho meu, ele está livre para se movimentar. Ao contrário da transformação isovolumétrica. Como esse meu êmbolo está livre, ele vai subir, tá bom? E ao se movimentar, a gente vai equalizar o aumento da pressão interna, até porque externamente a pressão sempre permaneceu igual à atmosférica, pelo menos no estado de equilíbrio. Quando eu aumentei essa temperatura, essa pressão interna aumentou, o êmbolo subiu. Quando o êmbolo subiu, que essas moléculas encontraram um espaço maior agora, como a área ficou maior, mesmo tendo um aumento de força, como a área aumentou também, essa pressão equalizou-se. Tranquilo? Então você está mantendo a mesma pressão e aumentando o volume e a temperatura. Porque essas moléculas, ao receberem energia, elas buscam mais espaço. E elas vão encontrar esse espaço quando esse êmbolo subir. E ao encontrarem esse espaço, como eu disse anteriormente, você está tendo um aumento da força e da área. Então a sua pressão está sendo mantida constante. Tranquilo? Então, como ficaríamos matematicamente? Dessa forma, mais uma vez, o zero insiste em não ficar ao lado, mas tudo bem. Então, aqui tem um zero, aqui tem zero e aqui tem zero, tá bom? Aqui também. Aqui e aqui. Bom, dupliquei a minha temperatura, dupliquei o meu volume. Tripliquei, tripliquei, quadrupliquei, quadrupliquei, grandezas diretamente proporcionais. Volume e temperatura igual a uma constante. V0, T0, V1, T1. Os dois gráficos do volume em função da temperatura é uma função linear. O mesmo esquema de não passar pelo zero. Isso aqui teria que ser uma linhazinha pontilhada. E o da pressão em função do volume. Como a minha pressão ela é constante, o meu volume aumenta mantendo-se a mesma pressão. Beleza, né? Último caso, transformação isotérmica. Veja, pressão e volume. Pense nesses dois. Pense nesse cara aqui sendo força sobre a área. Tá bom? Imagine que eu vou manter a mesma agitação molecular nessa seringa aqui. Mesma agitação molecular. Certo? E eu vou aumentar o volume. Quando eu aumentar esse volume, a área também vai aumentar. A área aumentando, mantendo-se a mesma força, porque eu não estou alterando a agitação molecular. Se a minha área aumenta para uma mesma força, a minha pressão vai diminuir. Por isso que pressão e volume são inversamente proporcionais. Porque quando eu aumento o meu volume, mantendo a mesma agitação, mantendo a mesma força, a minha área também aumenta. Como pressão é força sobre área, se eu aumentei a área, a minha pressão vai diminuir. Então, volume e pressão para uma mesma temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Então, vão relacionar-se dessa forma aqui, ó. Veja que eu dupliquei, eu reduzi o meu volume, a minha pressão ficou 2 vezes maior. Reduzi em 4 vezes, a minha pressão aumentou 4 vezes. Reduzi em 8 vezes, a minha pressão aumentou em 8 vezes. Então, elas são inversamente
proporcionais. Então não é P sobre V igual a K, é P vezes V igual a K. Então ficamos com P0, V0 igual a P1, V1. Os dois gráficos são esses aqui, onde esse gráfico que eu estou sublinhando na sua telinha agora é extremamente importante. O nome dessa curva aqui é isoterma. Isoterma. Tranquilo? E as isotermas, quanto mais afastadas elas estiverem da origem, maior é a temperatura em que está ocorrendo essa transformação isotérmica. Eu coloquei um outro gráfico aqui para vocês, aqui ó. Tranquilo? Então, T3 é maior que T2, que é maior que T1. Quanto mais afastado, maior é a temperatura em que está ocorrendo. Então, chega comigo aqui. Bom, viram que é extremamente simples, tá bom? Mas, a exemplo de outros conteúdos, antes de assistir a próxima aula, é interessante que você assista outra vez essa aula. Resolva alguns exercícios, porque nós iremos agora para um passo um pouco menos fácil que esse que nós executamos, tá bom? Então, até, tchau, tchau, um abraço.